tarde a todos. Meu nome é Fábio, eu sou palestrante do CELE e vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então nós vamos buscar traduzir um pouco da ideia principal desse capítulo que Kardec quis nos mostrar através das palavras dos Espíritos que ele expressou aqui. Então, quando a gente fala de dom de curar, nessa primeira parte do capítulo, tem uma parte bastante, uma colocação bastante interessante que está em São Mateus capítulo 10, versículo 8, nas palavras de Jesus, que dizia: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Essa reflexão aqui nos mostra que os dons, ou seja, as aptidões mediúnicas, aptidões de auxílio ao próximo que nos foram dadas, devemos dá-las gratuitamente. Assim como nós não crescemos ou não conseguimos desenvolver nossa espiritualidade, nossa mediunidade, nossa evolução, não desenvolvemos se não for em companhia, em comunhão com os outros. Ou seja, ninguém cresce espiritualmente sozinho. Todos nós temos os nossos mentores espirituais, temos os nossos anjos da guarda, e temos também as nossas aptidões, que são aquelas que devemos praticar como uma missão que nos foi dada gratuitamente ao próximo. Então, quando a gente recebe gratuitamente esses dons, que seja de qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo de forma, mesmo a intuição de uma mãe para um filho quando diz para ele sair com o guarda-chuva e tudo mais, ou seja, é sempre uma forma de mediunidade. Isso tem que ser dado gratuitamente. Daí nós nos questionamos, e aqueles que cobram por esses dons, aqueles que ganham dinheiro ou buscam tirar vantagem desses dons. Então tem várias partes que fala, não aqui nesse daqui especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas várias passagens que falam que a espiritualidade ou a espiritualidade superior pode retirar um certo dom que foi dado conforme o mau uso. Se o mau uso ou a cobrança e tudo mais. Se fazemos mau uso disso, é óbvio que se não for nos tirado, servirá para nosso pagamento posterior. Então, quantos desses que fazem disso um negócio e que estão ou seja, estão atraindo uma nuvem escura para cima de suas próprias cabeças, como dizia em um livro. Então, quando nós observamos isso, o dom de curar para a gente dar gratuitamente, não significa que eu preciso eu preciso estar dentro de uma casa espírita, ou que eu preciso estar em qualquer lugar específico para fazer isso. O dom de curar é a energização, o passe, é a forma de que nós praticamos as coisas no dia a dia. Por quê? Porque a restituição da saúde, ou seja, um passe que nós damos, mesmo numa cabine de saúde que é dado passe, ou as energizações, elas são energizações dos espíritos combinados com as energias do médium, passadas para aquela pessoa, para que ela possa restituir a saúde. Mas, ao mesmo tempo que aquela energia é recebida, precisa ter também a parte do que está recebendo essa energia. Aquele que está recebendo, ele precisa estar de mente aberta, precisa ter fé de que ele vai alcançar a cura desejada. Então, assim como Jesus curava vários, ele se utilizava da energia dele para curar os outros, mas ao mesmo tempo
pessoas, muitas não se curavam. Então, quando nós estranhamos quando no Evangelho fala somente daqueles que foram curados. É óbvio, porque não vai falar daqueles que não se curaram. Mas tem algumas passagens interessantes que dizem, por exemplo, aquela de que um grupo de leprosos veio ao encontro de Jesus pedindo a cura. E Jesus curou todos eles e ainda disse que, em verdade, somente um daqueles iria receber a cura mesmo. Os outros voltariam a ter a doença mais tarde, porque aquele que recebeu e disse que estava regenerado e iria seguir Jesus se fosse necessário. Então Jesus disse assim: volta e fala aos teus a cura que ganhasse, ou seja, o dom que recebesse, a saúde que foi restituída. Então, somente um. Então, são cheios de códigos os ensinamentos cristãos, mas o que nós devemos entender mais é pela energia de cura que todos nós temos e que devemos dar gratuitamente. Dar gratuitamente, essa energia não significa dar de uma forma que eu preciso ir na casa espírita, eu preciso estar em um lugar específico. Nós fazemos todos os dias isso. Todos os dias, desde o alimento que nós fazemos, que nós cozinhamos, até uma alimentação, até o vestir, o auxiliar os demais, um abraço, tudo isso é mediunidade, tudo isso é dar gratuitamente. Então, as preces pagas, nessa outra parte aqui, é o que nós já comentamos, que existiam muitos naquela época, assim como existem hoje que cobram as preces, que fazem um tipo de negócio com isso. De certa forma, a espiritualidade, para a espiritualidade, nada se passa. Tudo o que nós fazemos, vamos ter o ressarcimento. Caímos inevitavelmente na lei da causa e efeito. E essa lei vai nos cobrar o que nós fizemos de errado. Então, se eu estou aqui para saldar as minhas expiações, trabalhando de certa forma com algum tipo de mediunidade, eu vou estar saldando as minhas expiações. Mas se eu trabalhar com a mediunidade cobrando para isso, eu não vou pagar o meu débito, ainda vou agregar mais débitos com a espiritualidade. Então esse é o nosso problema da má interpretação e má entendimento dessa parte das preces pagas. É aqui mais vale da nossa consciência de pensar que realmente não se negociam as coisas divinas. Então, quando fala no próxima parte aqui, ele enfatiza de novo da mediunidade gratuita. Então, voltamos a lembrar. Todos nós, quando de encarnar, recebemos alguma forma de mediunidade. Às vezes mais ostensiva na tenra idade, às vezes menos, às vezes recebemos e não desenvolvemos na nossa vida inteira, na nossa existência inteira. Então, cabe a nós lermos, buscarmos entendimento, desenvolver essa mediunidade para poder auxiliar. O não desenvolver a mediunidade não quer dizer que nós não estamos fazendo a coisa certa. Cada um tem a sua missão específica. Mas o fato é que todos nós, de certa forma, somos médiums e que nós precisamos desenvolver conforme a nossa missão, conforme a nossa necessidade, conforme a nossa busca. Quanto mais eu busco a espiritualidade, mais eu vou desenvolver a minha mediunidade. Pode ser agora, pode ser daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos, mas inevitavelmente um dia nós nos tornaremos anjos, ou seja, espíritos mais próximos ao Pai e auxiliando todos aqueles que estão abaixo, porque essa é a lei e é assim que funciona. Então, essas 3 partes aqui desse capítulo que
embora seja curto, mas traz bastante conhecimento, bastante entendimento, deixa claro que não se negocia os bens divinos, e os dons que nos foram dados gratuitamente devem ser dados gratuitamente. Então, vamos para complementar, eu tenho uma parte de um livro aqui, do nosso Evangelho por Emmanuel, esse livro aqui, Evangelho por Emmanuel, que é a parte são comentários de Emmanuel segundo o Evangelho de Mateus. Então, cada passagem do Evangelho de Mateus nós temos comentários de algum livro em que Emmanuel fez, através de Chico Xavier, psicografou alguma coisa. Então, eu retirei aqui no Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Então, nessa parte aqui tem removida Revista Reformador, maio 1969, página 50, que é essa passagem de Emmanuel sobre Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Então, na seara mediúnica, todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta os desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme as suas aptidões e necessidades. É o que acabamos de falar. Temos a necessidade, temos aptidões, vamos desenvolver quando nós mesmos buscarmos. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte a cada um medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece à oficina apenas de quando em quando com evidente menosprezo com os compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? Um colaborador de boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a provação lhe batem à porta? Um tronco para o esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida, ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Pergunte ao médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimos do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Então, aqui só mostra que nós temos todas as oportunidades para fazer e para desenvolver, mas que não seja por causa que alguém impede para eu fazer, que não seja por causa de pressão para eu poder fazer, mas que seja feito por amor. Se eu vou trabalhar num centro espírita, ou se eu vou estar em comunhão com aqueles que me rodeiam, que seja por amor, que eu faça por bem e faça as coisas certas. Pois de nada adianta eu dizer que estou fazendo alguma coisa, que eu estou colaborando, se na verdade eu estou lá somente de corpo presente. Então, o pensamento é também importante quanto à ação que nós praticamos na seara mediúnica. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que possamos refletir bastante sobre isso, e agradeço a todos por ouvirem essa pequenina mensagem, mas tão rica em conhecimentos. Boa tarde a todos.